pensamentos, chega de pensamentos errados. Com certeza, há muita coisa para se dizer sobre esse tema. Muita coisa. A Bíblia, ela trata desse tema, trata desse assunto com abundância de mensagens. Não é? E eu gostaria de começar com um tema, com uma mensagem da palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma outra tradução do mesmo texto, de uma forma um pouco mais simplificada, mais atualizada, diz assim: não se conformem com os padrões e costumes deste mundo, mas sejam como gente diferente, através da renovação da vossa maneira de pensar. O que a Bíblia nos desafia, o que a Bíblia nos chama a um compromisso de não nos acostumarmos, de não nos conformarmos, de não nos adaptarmos aos costumes e padrões de um mundo que vive sem Deus. De um mundo que vive afastado de Deus e até muitas vezes num mundo que vive em direto confronto contra o caráter de Deus, o ensino de Deus. Por isso Paulo diz que uma maneira de você viver diferente é você ter uma mente renovada. É ter uma maneira diferente de pensar. Uma maneira diferente de refletir sobre a vida. Muitas vezes, meus irmãos, nós oramos e pedimos a Deus que Ele mude as nossas circunstâncias. Às vezes nós passamos por dificuldades, por adversidades, situações aflitivas, e nós oramos e pedimos a Deus que Ele intervenha, que Ele acalme o mar. Mas eu quero dizer para você que uma das grandes preocupações de Deus é mudar a nossa mente. E nem sempre as nossas circunstâncias. Deus está mais interessado em mudar a maneira da gente pensar do que mudar as circunstâncias que a gente vive. Porque se Ele conseguir mudar a nossa mente, a gente vai viver bem em qualquer circunstância. Deus tem poder e nós temos que orar e temos que pedir para Ele mudar as nossas circunstâncias. Mas Ele precisa primeiro de tudo mudar a nossa mente, mudar o nosso pensamento. E muitas vezes é através dessas circunstâncias, dessas dificuldades, desses momentos difíceis que nós crescemos. Que nós começamos a ver a vida por um outro ângulo, de uma outra perspectiva. Por isso eu queria dizer para você hoje, começando, dizendo para você três razões para você mudar os teus pensamentos. É muito importante que você pense nisso. Primeiro, os teus pensamentos controlam a tua vida. Os meus pensamentos controlam a minha vida. Provérbios 4:23 diz assim: e sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende tudo na vida. Se você tem que guardar alguma coisa na sua vida, você tem que guardar a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos. Você tem que entender que os teus pensamentos têm a força de moldar a tua vida para o bem ou para o mal. A gente muitas vezes o que a gente pensa.
A gente faz o que a gente pensa. A gente age de acordo com aquilo que a gente enxerga na vida. É interessante que esses pensamentos que controlam a nossa vida, eles podem encher você de falsa culpa. Há muita gente carregando culpa que não é dele, assumindo para si situações que não são culpa dela. O pensamento errado, o pensamento mal administrado pode paralisar você na desesperança. Você pode viver a vida num ciclo de desesperança justamente porque você não consegue pensar e nem controlar bem os pensamentos. Os maus pensamentos, ou os pensamentos errados, ou a falta de administração dos pensamentos pode impedir você de viver alegremente. Podem limitar o seu potencial dado por Deus em Cristo e podem atolar você na falta de poder. Muita gente não consegue avançar na vida, não consegue crescer na vida, não consegue sair daquele ciclo de tristeza, de desesperança, de frustração, porque não consegue administrar os pensamentos. É interessante você pensar no seguinte: como é que os seus pensamentos se formam? Como é que você constrói as suas convicções? O Dr. Ravi Zacharias, que é um filósofo, um teólogo, ele no livro dele intitulado Pode o Homem Viver Sem Deus? No começo do livro, numa introdução do livro, ele diz que nós temos basicamente 3 fatores que a gente tem para formar as nossas convicções, os nossos pensamentos. O primeiro, ele diz que é acadêmico. Um fator é o fator da teoria. É um fator em que você precisa debater, discutir um tema, um assunto, de forma lógica, coerente e filosófica. É aquele debate mais acadêmico, em que as pessoas se debruçam diante de um tema, aprofundam esse tema e dali eles tiram as suas conclusões. Eles constroem essas convicções baseado nisso. Mas nem sempre nós temos acesso a isso. Quantos de vocês aqui já leram algum artigo ou algum livro sobre lógica? Eu também não. É muito difícil você tratar disso. Mas existe todo um procedimento de argumentação ou de pensamento que é baseado na lógica, para você não ser incoerente. Por exemplo, quando alguém diz assim, não existe verdade absoluta. A pergunta é, essa afirmação é lógica? Ela é coerente? Não existe verdade absoluta. Ok, isso que você está me dizendo é uma verdade absoluta? Se não for, para que eu vou acreditar? É relativo. Às vezes a gente fala uma coisa e dá um tiro no pé. Agora, o que ele diz é o seguinte, que geralmente as nossas opiniões, convicções, ideias, elas são formadas de 2 formas. Através da mídia ou das artes e através da conversa informal. Muito do que a gente crê, muito do que a gente fala e opina sobre determinados temas. Por exemplo, o tema felicidade. O que você pensa sobre felicidade? Quais são as suas convicções sobre felicidade? Quais são as suas convicções sobre vida depois da morte? Quais são suas convicções sobre Deus? Sobre céu? Sobre sucesso? Geralmente as nossas convicções vêm através do que ele chama de arte. A arte engloba tudo: música, cinema, livro, programas de TV, programa de entrevista. Muito do que a gente crê, muito do que a gente acredita é baseado nisso.
Mas a outra forma também de elaborar pensamentos e elaborar convicções é através daquele bate-papo informal ao redor da mesa. Quando eu jantava ou quando eu almoçava com os meus pais, eles me passavam algumas coisas. Olha, tem que ser assim, não pode ser assim, tem que ser assado. Às vezes eu ia perguntar para um tio, o que você faz para ser assim? Como é que você faz para ser desse jeito? E ele dava opinião. Às vezes você chega numa festa e você vai bater papo com as pessoas da festa. Imagina que lá naquela festa você encontra um amigo que é advogado e você fala, rapaz, eu estou com uma dificuldade aí, assim, 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 o que você acha? Né? Aí ele te dá umas dicas, umas informações, você sai dali falando, poxa, olha, eu pensava que era assim, agora eu estou vendo que é desse jeito. Tem alguém que é decoradora ou arquiteta e vai numa festa e alguém diz assim, escuta, eu estou com uma cozinha lá em casa, eu estou com uma sala lá de casa, tem umas coisas assim. Se eu te mostrar uma foto aqui, dá para você dar umas dicas? Como é que eu posso... Não é? Eu lembro de uma história que eu li, e você pode falar isso de uma dentista, né? Ó, dá uma olhada aqui, dá para ver se... Né? Estou sentindo aqui que tem, dá para mexer, né? Quando o pastor vai na casa de alguém, também pode falar isso. Pastor, tem uma dúvida. Sabe o que é? Eu andei pensando aí. Outro dia me falaram assim, o que o senhor acha disso? A gente está sempre trocando informações informalmente. E essas informações informais, elas vão se instalando na nossa vida. E a gente vai formando as nossas convicções, porque o fulano disse, porque eu vi um vídeo lá no Facebook que falava assim, você nem foi ver se aquele vídeo realmente é daquele jeito, daquela pessoa, daquela maneira. A gente vai formando. Aí, você tem então essa complexidade toda, né? De que os pensamentos controlam a minha vida. Então é muito importante que eu reflita o seguinte, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu creio do jeito que eu creio? Por que esse tipo de mentalidade, de pensamento, de convicção se formou na minha vida? De que jeito que foi isso? Quem que é a autoridade que eu estou ouvindo para dizer é desse jeito? Percebe? Segundo motivo para você mudar os seus pensamentos. Há uma guerra na tua mente. Há uma guerra em minha mente. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, verso 22 e 23, ele diz assim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, ou nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Olha o texto de Paulo. Eu conheço a lei de Deus, eu conheço os mandamentos de Deus, eu sei que esses mandamentos são para o meu bem, eu sei que isso é bom, e eu quero fazer isso no meu íntimo. Eu gostaria de praticar o que Deus está dizendo, mas quando eu vou tentar praticar o que Deus está dizendo, acontece uma guerra dentro de mim, uma batalha na minha mente, guerreando contra o que Deus quer. Quando você não é um cristão, você pode não ter muito clara essa ideia. Mas quando você começa a crer em Cristo, se converte a Cristo e começa a seguir a Cristo, parece que a batalha aumenta. Porque coisas que você fazia antes, coisas que você praticava antes, coisas que você achava que era certo, você começa a perceber que não é. E aí começa a dar crise. A pessoa começa a falar, pastor, mas parece que a minha cabeça agora está numa batalha, é uma batalha. Porque antes você namorava de um jeito, mas agora você tem que namorar de outro. Você levava o seu casamento de um jeito, agora tem que levar de outro. Você estudava de um jeito, agora tem que estudar de outro. Você era um profissional de um jeito, agora tem que ser profissional de outro. Tem que ter essa mudança. E aí começa a guerra e começa a batalha dentro da nossa mente. Mas não é só isso.
Essa guerra acontece porque as tentações, meus irmãos, elas acontecem aonde? Na nossa mente. As tentações, elas começam aqui. Parece que o inimigo vai semeando dúvidas, vai semeando desejos, começa a acontecer algumas coisas na sua mente que vai atraindo você para determinadas circunstâncias e situações que você nem percebia antes. Há uma batalha, porque o pecado acontece na nossa mente. Ninguém sai da cama de manhã e diz assim: hoje vou para o serviço e depois vou trair minha esposa. Hoje eu acordei com uma vontade de matar uma pessoa. Ninguém faz isso. Isso vai sendo elaborado, vai sendo gerado, vai sendo construído dentro da vida da gente. Eu acordei hoje com vontade de fazer um desfalque na empresa. Ninguém faz isso. Quando a tentação chegou para Adão e Eva, foi assim. Eles passavam em volta da árvore, eles viam a árvore, eles viam o fruto. Mas um dia chamou a atenção. Um dia chamou, mas talvez aquele dia ela passou direto, no outro dia chamou também, ela passou direto, no outro dia também ela foi, não sei quanto tempo. Mas não pense você que foi assim. Foi um processo. Um processo. A tentação acontece aqui, a mente acontece o pecado. E eu quero dizer uma coisa para você, guarde bem essa frase. Seu maior capital é sua mente. A sua maior riqueza é a sua mente. É por isso que tem uma batalha por ela. Quem ganhar a batalha pela sua mente, leva você. Quem conquistar a sua mente, conquista você. É por isso que se gasta milhões, bilhões de reais com propaganda. Porque as pessoas sabem que se conquistar a sua mente, conquista você. Você vai comprar aquele produto, você vai comprar aquela blusa, você vai comprar aquela camisa daquela cor, aquele carro, aquela viagem. Porque se ele conquista a mente. Então, meus irmãos, o mundo e o diabo, eles querem a sua mente. Eles querem. Eles sabem quanto que isso é precioso. Por isso, se tem algo que você tem que guardar, mas guardar, vigiar, ficar alerta, ficar atento, não permitir que se aproxime da sua mente o mal, porque ela é preciosa. Muito. Terceiro, a chave para a paz e a felicidade é a sua mente. É na sua mente que está a paz e a felicidade. Romanos 8, verso 6. Seguir o Espírito leva à vida e à paz. Mas seguir atrás da velha natureza conduz o quê? A morte. A morte da felicidade. A morte da alegria. Às vezes a morte do caráter. A morte da família. A morte da vida profissional. A morte do futuro político. Seguir os desejos da carne, da velha natureza, do pecado que está dentro da gente, que quer dominar, que quer controlar, que quer vencer essa batalha. Se a gente seguir por aí, a gente não vai se dar bem. Mas se a gente seguir o Espírito de Deus, se a gente seguir a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós vamos ter o quê? Vida e paz. Paz não é só ausência de problemas. Paz é uma mente, uma consciência, um coração controlado e dirigido pelo Espírito de Deus. Há muita gente vivendo em situações difíceis, mas quando você conversa com a pessoa, você percebe que dela vem paz, ela te passa paz.
ainda que ela esteja numa tempestade, porque a mente dela está segura em Cristo. Uma mente mal administrada é cheia de estresse. Uma mente bem administrada tem serenidade. Uma mente mal administrada tem conflitos, tem caos. Uma mente bem administrada tem confiança, tem fé. Uma mente mal administrada tem tensão. Uma mente bem administrada tem tranquilidade e tem paz. Você precisa mudar os seus pensamentos, porque se você mudar os seus pensamentos para os pensamentos de Deus, a Bíblia garante que você vai ter vida de paz e de felicidade. E outra coisa, somente você pode controlar os teus pensamentos. Somente você. Olha, nem Deus pode muitas vezes controlar os seus pensamentos, porque é obrigação minha, é obrigação sua. É a minha responsabilidade cuidar do meu coração. O que eu vou colocar dentro dele é responsabilidade minha. O que eu vou deixar entrar dentro de mim é responsabilidade minha. Uma pessoa, um tempo atrás eu conversei com uma jovem que disse que tinha muita dificuldade de dormir. Quando dormia, tinha muito pesadelo. E aí a gente conversando, ela mesma disse assim, eu acho que é porque eu só assisto filme de terror. Falei, bom, pode ser. Porque se você enche a sua cabeça, se você enche a sua mente, a sua imaginação com essas coisas, o que você vai... Que resultado vai ter isso? O que é ansiedade? A ansiedade é quando você fica meditando nos problemas e nas dificuldades. Não sai aquilo da sua cabeça. Você começa, ao invés de meditar na promessa de Deus, na fidelidade de Deus, na ajuda de Deus, você começa a meditar no quê? Não vai dar certo, não vai ter problema, não vou conseguir, não vai dar, não sei o quê. E se? E se? E se? Você enche a sua mente do quê? De ansiedade. Nós precisamos entender isso. Quem tem que mudar a nossa mente somos nós. Então deixa eu te dar 3 dicas aqui sobre hábitos. 3 hábitos para uma mente saudável. Você precisa praticar isso aqui. É hábito. E hábito você tem que praticar. Quanto mais você praticar, mais você vai ver mudanças nos seus pensamentos e você vai conseguir controlar os seus pensamentos. Lutero tem uma frase interessante que ele diz o quê? Que eu não tenho como impedir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. Talvez se fosse uma coisa mais dramática, você até poderia dizer, eu não tenho como impedir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu tenho como impedir que eles defequem lá. Você tem que impedir. Você não tem como evitar certos pensamentos. Você já reparou nisso? Para um pouquinho para orar. Você começa a lembrar de coisas que você não... Meu Deus, onde que vem esse pensamento? Agora eu vou orar um pouquinho. Aí você lembra de uma tia não sei de onde. Aí você lembra de uma conta que não sei o quê. Aí você lembra de um negócio, um assunto que ficou agendado, que você não esqueceu. Mas de onde que vem isso? Você acha que é da sua cabeça? Não é. Tem um inimigo semeando coisas lá, jogando coisas para te distrair. Bombas, sabe bombas? Que dá aquelas explosões assim. Você falou, de onde veio isso? De repente você está cantando na igreja e atravessa um pensamento horrível. Que você diz, misericórdia. De onde que veio isso? Às vezes você está conversando com alguém um assunto tão interessante, tanto bacana, de repente, vem você fala,
Essas coisas, meus irmãos, nós temos que controlar isso. Então, deixa eu dizer para você. Primeiro, você deve se alimentar, você deve alimentar a sua mente com a verdade. Com a verdade. Salmo 119, 147 diz: Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Você olha para o salmista, você olha para Davi e diz assim: poxa, que homem de Deus. Mas qual é a prática de Davi? Qual é o hábito de Davi? Ele acorda antes de amanhecer. O sol ainda não saiu, ele já está de pé. Para quê? Para orar. E depois o que ele faz? Lê a palavra. Oração e devocional. Antes de sair de casa. Todo dia. Todo dia. Comece a alimentar a sua mente com a verdade. O salmista diz isso. Comece o dia com oração e com a esperança na palavra de Deus, e tua mente será renovada. Comece o dia assim. Comece. Olha o que ele diz. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Ele já começa de manhã com a palavra, mas o dia inteiro ele está pensando na palavra. Como é que Deus faz isso? Como é que Deus tem isso? O que eu posso fazer por isso? O que Deus fala sobre isso? Olha o outro salmo. Salmo 16, verso 7. Bendirei o Senhor, que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. De manhã ele começa com oração e palavra. Durante o dia ele medita na palavra. E à noite, a palavra de Deus é o conselho para ele. Você acha que essa mente vai ter uma mente transformada e modificada? Com certeza, irmãos. Com certeza. Esse é o salmista. Segundo, devo libertar minha mente de pensamentos destrutivos. Medite na verdade. Enche a tua cabeça, a tua mente com a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Segundo, liberte a sua mente. Liberte ela de pensamentos destrutivos, de mentiras lançadas sobre você. Você é feio. Você não é feio. Você é um fracassado. Você nunca vai ser ninguém na vida. Deus não te ama. Deus não te quer. Você não tem mais outra chance, só tem essa. Outra coisa que muitas vezes atrapalha nossos pensamentos, a nossa mente, é imaginar o que os outros estão pensando. Já viu isso? A Meire não falou comigo. Todo domingo ela vem e me dá um abraço. Esse domingo ela foi embora, acho que ela ficou chateada. Acho que eu falei alguma coisa que não agradou a Meire. Como é que eu vou saber? Né? Não, olha, pastor, que não, é que eu saí aí, assim, olha, até eu estava pensando no almoço lá que a Patrícia fez, e olha, saí assim, rápido, nem lembrei de te dar um abraço. Amém. Aí você chega lá no Facebook e vê que o pessoal do trabalho, depois do serviço, que você estava lá com eles na reunião, aí acabou a reunião, você foi embora, aí você chega em casa, o pessoal está num restaurante. Você fala, poxa, agora há pouco estava com eles, agora foram comer aí, ó. Nem me chamaram, não gostam de mim. Se eles gostassem de mim, eles tinham me convidado para ir também, que eu ia querer. Como é que você sabe? Aí alguém diz assim, poxa, vocês foram lá. Poxa, olha, você acabou de sair, pastor. Você acabou de sair, a gente estava pegando as coisas para ir embora, e alguém falou, vamos comer um negócio? E todo mundo topou e foi. Pode acontecer. Não estava programado. Mas de repente surgiu. Só que a gente começa a imaginar o que o outro está pensando de mim.
o que o outro está pensando de mim. Então eu começo a ter pensamentos destrutivos. Outra coisa que eu vou dizer para você, não creia em tudo que você pensa. Viu? Não te leve a sério desse ponto de achar que você nunca se engana. Não acredite em tudo o que você pensa, porque muita coisa do que você pensa está errado. Se você acha que todos os pensamentos, que tudo que você imagina na sua mente está certo, então você está certo, mas está errado. Cuidado com as palavras sempre, nunca, todos e tudo. Sempre acontece isso comigo. É sempre comigo que as coisas dão errado. Sabe quando você está no mercado e aí você fica escolhendo a fila que está menor? E aí quando você encosta o carrinho naquela fila menor, para. Você fala, é sempre assim comigo. Mas eu tenho um azar na vida. Aí você vem pela marginal, não pode correr muito, mas você vem ali e para. Aí de repente tem uma fila ali que está andando. Você muda de fila, a fila para. Fala, poxa vida, é tudo que dá errado na minha vida. Não é? Não é assim. Essa coisa de tudo, de sempre, todos, né? Todos se dão bem na vida, menos eu. Olha, eu nunca vou ser feliz nesse casamento. Eu nunca vou achar uma pessoa certa para mim. Eu nunca... Para com isso. Para. Isso é pensamento destrutivo. É pensamento errado. Cuidado com isso. Terceiro, eu devo libertar, aliás, dentro do tema ainda, que eu devo libertar a minha mente de pensamentos destrutivos. Por quê? Porque a minha velha natureza, ela tem essa tendência ao que é errado. Porque o diabo também joga coisas destrutivas na minha vida. E porque o sistema desse mundo também é destrutivo. Você, olha, presta atenção nas coisas, presta atenção naquilo que você recebe de informação todo dia. Para um pouco para pensar. O que seus amigos falam? O que os comerciais falam? O que o filme e os programas falam? Ninguém diz assim, olha, faça uma alimentação balanceada, tal. Não. Vem aquele refri assim, suando. Vem aquele sanduba desse tamanho, com bacon, com tudo assim, dizendo, olha, você vai ser feliz se você comer isso. Ninguém diz para você que você tem que ser moderado. Porque quando surge aquele comercial do cabelo da moça que faz assim, você fala, meu Deus, isso, não é? E ela é magra, e ela é bonita, e as unhas, né, daquele comercial, a menina tem uma unha mais tão bem realizado, tão bem feitinho, aquilo que parece que foi feito numa impressora, assim, que, né? E você diz assim, isso está lançando para você que tipo de sugestão, que tipo de informação? Eu não sou bonita mesmo. Eu estou totalmente fora de padrão, eu nunca vou ser feliz. Meu cabelo nunca vai, né? Alguns fazem, outros não, né? Mas olha, gente, o mundo tem um sistema de valor e ele quer controlar a sua vida. E eu vou dizer para você, existe um mundo que não está nem aí para você, quer te destruir. Como que você deve mudar? Eu diria para você o seguinte, e a gente está terminando.
3 passos práticos para você sair daqui hoje e praticar, tá bom? Quando você for para casa, no pequeno grupo da semana, no seu dia a dia, 3 passos, 3 dicas para você praticar. Primeiro, como é que você começa a pensar de forma correta? Pense em Jesus. O seu foco é Jesus. O seu modelo de vida é Jesus. Pense nele. Olha o que Hebreus 12, 3 diz. Pensem bem em tudo aquilo que ele suportou da parte dos pecadores, para que não venham a enfraquecer, desencorajando-se. Qual é a prática minha do dia a dia? Meus irmãos, eu costumo fazer isso. Quando a coisa está pegando, eu penso em Jesus. Como ele suportou tudo por mim. Como ele viveu a vida dele pensando em mim. Nós estamos na Semana Santa. Nós já passamos pela Sexta-feira da Paixão. O que é a Sexta-feira da Paixão? A Sexta-feira da Paixão começa com a traição. O beijo de Judas em Jesus, identificando ele para que os soldados o prendessem. A Sexta-feira da Paixão é o dia em que Jesus é preso. Ele é julgado, um julgamento que é uma farsa. Talvez a gente podia estar lá gritando, né? Não vou falar. Mas naquele dia, é verdade, foi um golpe. Eles não cumpriram a lei, eles não cumpriram o que estava estipulado. Eles fizeram um julgamento na calada da noite, eles compraram as testemunhas eram falsas. Um julgamento que tinha que ser anulado. Na Sexta-feira da Paixão, é o dia em que Jesus é zombado, açoitado, humilhado. A Sexta-feira da Paixão é o dia em que Jesus tem que carregar a cruz, mas ele não dormiu a noite inteira, ele não comeu, ele está cansado, ele está fraco, e ele nem consegue carregar a cruz, mas ele cai no meio do caminho. E os soldados romanos fazem com que um homem chamado Cirineu pegue a cruz e ajude Jesus a carregar a cruz. A Sexta-feira é o dia em que Jesus sobe o Gólgota e é crucificado. Sofre terrivelmente. Ele é açoitado, ele é zombado, ele é ridicularizado, ele é afrontado, humilhado publicamente. Destroem o seu caráter, destroem a sua mensagem, dizendo, olha aí o rei dos judeus, olha aí ele que diz que salva os outros, mas não salva a si mesmo. Por que você não desce da cruz se você é realmente o todo-poderoso Filho de Deus? Isso é Sexta-feira da Paixão. É todo sofrimento. É quando Jesus é tirado da cruz e sepultado e colocado numa sepultura fria. E todo mundo esperando que ele fosse sentar no trono, mas ele vai sendo colocado dentro de um sepulcro. E quando eu paro para pensar nisso, eu não posso desanimar. Eu não posso recuar. Eu não posso abandonar esse Cristo que fez isso por mim, meus irmãos. Que deitou numa cruz e abriu as mãos e se deixou pregar nela. É muito amor. Por isso, quando os pensamentos vierem atacar a sua mente, Deus não me ama, Deus não se importa comigo, Deus não está vendo o que eu estou passando, Deus não está observando a minha vida. Será que Deus se preocupa realmente com o meu dia a dia? Comece a pensar naquilo que Cristo fez. Principalmente, o maior gesto de amor e o maior símbolo de amor não é um coração, é uma cruz. Quando você quiser expressar amor, não desenhe um coração, desenhe uma cruz, que é ali que o amor de Deus se revela por nós. Ali, pense
Segundo exercício para você nessa semana, pense nos demais. No nosso mundo, no nosso dia a dia, todas as mensagens que a gente recebe pense em você, cuide de você, seja feliz. Você é importante, você é o principal aqui, você é que é o centro. Mas a Bíblia nos diz assim, você quer ter uma mente sã, uma mente transformada, pense nos demais. Se eu recuar agora, o que vai acontecer? Muitas vezes eu sou assaltado com esses pensamentos. Será que vale a pena continuar? Será que vale o sacrifício? Olha aí, você se esforçou tanto, passou tanto tempo lendo, estudando, escrevendo. Olha aí, o povo foi viajar. Vale a pena? De onde que vem isso, irmãos? Não é do Espírito Santo de Deus. É do meu coração. Mas eu tenho que dizer, Deus, eu não estou aqui por causa de mim. Eu não estou lendo por causa de mim. Eu não quero aplausos, eu quero que o teu reino se manifeste, que a tua vontade se manifeste, que o meu irmão cresça. Eu quero ser bênção para ele, por isso eu estou pensando nele. Antes de você aceitar um convite do seu amigo, de quem quer que seja para fazer alguma coisa que não vai de acordo com a vontade de Deus, que pode manchar a igreja, pode manchar a família, pode manchar as pessoas que estão ao seu lado, pense nisso. O que essa atitude vai trazer como consequência para a minha família? O que essa atitude e essa decisão vai trazer de consequência para a vida da igreja? Se as pessoas pensassem nisso, talvez elas não se envolvessem com tantos escândalos, que infelizmente mancham. Você precisa pensar no outro. Como é que eu posso ajudar o João? Como é que eu posso ajudar a Mariângela? Como é que eu posso ajudar o Felipe? Como é que eu posso ajudar a Núbia? Como é que eu posso ajudar? Eu vou orar por eles. Eu começo a pensar em coisas mais importantes do que eu. Isso é uma boa, meus irmãos, porque o texto diz, considerem-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Eu tenho que pensar, como é que eu posso fazer para incentivar as pessoas a amar mais e a ter uma vida mais frutífera? Terceiro, uma das coisas que me ajuda muito. Pense na eternidade. Pense na eternidade. Colossenses 3:2 diz, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pense. Pense como você pode acumular riquezas no céu. Como você pode levar pessoas para lá. Como você pode ser uma bênção para que outras pessoas tenham uma eternidade com Deus? Pense como é passageiro ou passageira os nossos sofrimentos aqui, em vista da realidade da eternidade que Deus preparou para nós. Vale a pena sofrer um pouquinho aqui? Lógico. 1 ano, 2 anos. Se a gente viver 70, 80 anos, a gente não vai ter 70 anos de sofrimento. Mas ainda que a gente tivesse, o que são 70 anos diante da eternidade? Eu vou trocar a eternidade por um pouco de prazer e de felicidade aqui? Pensa na eternidade, meu irmão. Pensa o que Deus preparou para nós. Diz o texto, 1 Coríntios 2:9, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu não quero perder isso. Eu não quero perder. Então eu preciso parar e pensar. Eu preciso olhar para Jesus, o que Ele fez por mim. O exemplo que Ele deixou. Eu preciso pensar no outro. E eu preciso pensar na eternidade.
Pensar na eternidade, meu irmão, não é fugir desse mundo. Não é fazer que nem uma avestruz. Você enterra a cabeça na eternidade e não vê nem o que está acontecendo aqui. Eu posso te dizer uma coisa. As pessoas que mais tiveram a sua mente no céu foram as que melhores viveram aqui na terra. Você quer ver uma pessoa que vive bem aqui na terra? Veja onde está o pensamento dele. Não está aqui. Está lá em Deus. Quanto mais a sua mente estiver com Ele, melhor você vai viver nessa vida. Terminando. Eu quero dizer para você, cadê? Apareceu ali? Aqueles que têm a mente no céu são os que vivem melhor na terra. 3 coisas para você parar de pensamentos errados. Alimente a sua mente com a verdade. Liberte a sua mente de coisas destrutivas e mantenha o foco nas coisas corretas. Mantenha o foco em Jesus. Mantenha o foco no outro. E mantenha o foco na eternidade. Amém? Senhor, nós precisamos muito que o Senhor nos ajude